Boa noite a todos. Então, hoje nós vamos começar a nossa segunda sessão de debate e exposição sobre o pensamento do Inácio Rangel. Infelizmente, imaginamos que por algum problema de trânsito, o professor José Márcio não tenha conseguido chegar até a cidade universitária, mas esperamos que ele consiga chegar em breve para participar do debate. Então, a proposta é que, enquanto ainda ele não chegue, o professor Armen vai comentar um pouco o pensamento do Inácio Rangel, a experiência que ele teve com as ideias do Rangel, e depois nós partimos para o debate. O Armen até sugeriu que nós começássemos pelo debate, invertêssemos a ordem, começássemos pelo debate e depois fizéssemos a exposição. Para quem não conhece, o professor Armen foi professor da USP, foi professor da Federal de Santa Catarina, se dedicou longamente à geografia das indústrias e à geografia econômica e desde bastante tempo trabalha com referencial teórico com as ideias do Rangel e participou, organizou e participou em 1994 de um seminário dedicado ao pensamento do Rangel, que reuniu vários intelectuais, dentre eles o próprio José Márcio, José Henrique, o Gilberto Paim, com o objetivo de resgatar a memória e o pensamento do Rangel. Então eu agradeço mais uma vez a presença de todos, agradeço ao professor Armen, passo a palavra para ele. Obrigado. Pois a gente tem, como você sabe, essas dificuldades. O José Márcio deve estar preso, eu estava preso também, E aí eu estava sugerindo que era melhor a gente começar para não atrasar demais a reunião. A minha ideia, sobre essa nossa conversa, sem esperar o José Márcio chegar, é colocar algumas questões que já foram colocadas em parte ontem mesmo, e que, a partir das leituras que cada um de nós tem sobre o Rangel, são perguntas, são questões que podem ajudar a esclarecer, digamos assim, o Brasil. O Márcio Henrique ontem disse que o que interessava tanto ao Rangel quanto a ele, era a ideia de futuro. Claro que não era simplesmente o passado que não valia a pena, mas o que havia como tendência, o que havia como possibilidades do Brasil enfrentar as suas realidades, os seus desafios. Eu acho que essa foi uma boa colocação do Márcio Henrique, no sentido também de acrescentar que um bom amigo do Márcio Henrique, no Rio de Janeiro, dizia: Márcio, escuta, há uma grande diferença entre o Rangel e os outros pensadores, entre os outros economistas. Os outros, na maior parte dos casos, são capazes de ver até o muro. O Rangel é capaz de enxergar o que está acontecendo, o que pode acontecer além do muro. Ele vê além do muro. Eu acho que foi uma bela imagem que esse amigo, eu não sei exatamente quem é, o Márcio Henrique registra isto aí nos depoimentos dele, uma boa referência à cabeça do Rangel, um cara capaz de enxergar longe. Eu vou me lembrar de um seminário que houve, organizado certamente, não só pelo Partido Comunista, PCdoB, nos anos 70, final da ditadura, governo Geisel, 78, um seminário que foi publicado, está publicado, interessante, reunindo, era Centro Brasil Democrático, uma coisa assim, foi publicado, e vários economistas convidados, Tarso Genro convidado, o Bresser Pereira, Maria Conceição Tavares e muita gente que depois virou de direita também, e o Rangel estava lá. Todos eles questionados sobre o que é que deveria ser
o que deveria ser, do ponto de vista econômico, o Brasil nos anos seguintes. Como é que o Brasil deveria enfrentar, né, a sua realidade, a sua crise, né? Estava começando a diminuir de velocidade, né, o crescimento econômico. Como é que o Brasil deveria enfrentar? Questões colocadas mais ou menos dentro dessa linha, né, do seminário Centro Brasil Democrático, se não me engano o nome, né? Todos eles meio que se esquivaram das respostas, né, e disseram, olha, mas isso é um assunto que a gente tem que enfrentar depois que a ditadura acabar. Nós temos que partir para a redemocratização, nós temos que conquistar a nossa liberdade para pensar nessa temática. Praticamente ninguém fugiu desse tom, dessa colocação. Praticamente o único que fugiu foi o Rangel. Rangel colocou a questão, nós estamos já começando a viver uma crise. Essa crise o Rangel, então, né, colocou da seguinte maneira a questão. Nós já estamos começando a viver uma crise, que é a crise do financiamento. O Brasil cresceu fortemente, durante o período militar, a partir, né, da recuperação, chamado Milagre do Delfim, né, ficou conhecido como Milagre do Delfim. O Brasil cresceu para valer. Então o Rangel não tinha uma cabeça de colocar a questão entre civis e militares. Muita gente, né, coloca, os militares são militares, os civis são civis. Ora, evidente, os militares são militares, os civis são civis, evidente. Mas essa não era a contradição principal na cabeça do Rangel. Evidentemente que ele não perdia tempo com bobagens, digamos assim, desculpe a franqueza. Então ele disse, os militares conduziram economicamente o Brasil, conduziram corretamente, né? Tanto é que ele deu depois um pau no Miguel Arraes, nessa época, porque o Arraes voltou dizendo que o Brasil tinha crescido, porque tinha havido uma enorme concentração de rendas, as multinacionais não sei o quê, e o Rangel teve a coragem de dizer, o homem de esquerda, o político de esquerda que eu mais admiro no Brasil é Miguel Arraes, mas ele não está falando coisa séria, ele não sabe o que aconteceu. Então ele tem um artigo importante, né, criticando as posições chamadas de esquerda para analisar a realidade brasileira. Bom, voltando, então Rangel diz, nós estamos já num processo de esgotamento do financiamento do crescimento brasileiro, porque o crescimento brasileiro está se dando com financiamento estrangeiro. O Brasil está apelando para os bancos estrangeiros para tocar para frente aquilo que foi um milagre, né, que acabou, mas que passou a ser o segundo PND, né, e que está acontecendo. Então, o Geisel dizia para todos os grandes industriais da mecânica brasileira, vocês construam equipamentos. No caso da Villares, vocês, por favor, ataquem de produzir locomotivas, porque o sistema ferroviário brasileiro vai precisar ser mudado, renovado, né? Nós temos que construir um novo sistema ferroviário no Brasil. Geisel falando com Villares, Paulo Villares, né? E assim por diante, vários, que foram sendo feitos financiamentos. Eles foram financiados, né? Bartella, Villares e tantos outros foram financiados pelo governo, né? E o governo, por sua vez, financiado pelos bancos americanos, sobretudo. Ora, o Rangel diz, mas isso aí está acabando. Então nós temos que pensar no que é que vai acontecer, né, quando se esgotar esse caminho. Então, ele passa a escrever, mais adiante, 84, 85, o milagre e antimilagre. O milagre do Delfim, que ele diz não tem nada
não foi do Delfim, com toda a competência do Delfim, não foi milagre do Delfim, foi o milagre da correção monetária, foi o milagre do sistema bancário que passou a financiar, né, o BNH, por exemplo, etc, etc. Esse foi o milagre, né, o milagre da correção monetária, o milagre da caderneta de poupança. Bom, sem tirar os méritos do Delfim. Aí ele diz, agora nós estamos no anti-milagre. Quando ele está escrevendo em 84, 85, ele diz, nós estamos no anti-milagre, né? Acabou, né, a brincadeira. Por que também? Porque a altura de 80 se elege nos Estados Unidos, né, o governo Reagan, e o governo Reagan tem uma particularidade que normalmente não se fala, né, é que ele não foi pura e simplesmente neoliberal, como se diz. Ele foi neoliberal com o Brasil. Vocês aí tratem de pagar a dívida, né, vocês vão ser executados, né, tem que pagar a dívida, vale para o México, vale para a Argentina, vale para todos os devedores. Não? Mais adiante ele fala para o Japão, vocês tratem de baixar, né, a crista que vocês têm que valorizar o Ien não pode ficar uma moeda tão favorável às exportações de vocês. Em resumo, eu quero dizer que o Reagan foi um governo extremamente neoliberal para certas coisas, mas foi um governo extremamente, o que mesmo? Keynesiano para outras coisas. O pessoal não fala muito disso. O que foi a corrida armamentista, né, começada durante o governo Reagan, né, se não uma política de retomada do crescimento econômico americano. À altura de 83, 84, a economia americana já estava em recuperação e em recuperação acelerada. Então, frequentemente, nós, né, tendemos a fazer análises simplificadoras, achando que a realidade é uma simplificação fácil de lidar. Então, voltando, durante o governo Reagan, então, começou a haver, né, a cobrança mesmo, agora acabou. Então, quando acabou, acabou também a ferrovia do aço, não? A ferrovia do aço tinha começado, né, e ela parou, seria a ferrovia dos 1000 dias, e ela simplesmente foi obrigada a parar, não havia mais financiamento. Em outras palavras, o Rangel viu com antecedência, como disse esse amigo, né, do Márcio Henrique, o Rangel vê além do muro. Além do muro. Márcio Henrique também lembrou aqui que, quando se falava em estagnacionismo, que era a moda, né, da extrema esquerda nos anos 65, 66, a Maria Conceição Tavares, né, escreveu um texto em que ela explicita para além do estagnacionismo, isto é, a retomada do crescimento econômico que aconteceu com a milicaiada, que aconteceu com o Delfim Neto. Não? Quer dizer, essa capacidade de ver longe e de não se amarrar a esquemas simplesmente, né, bonitinhos, mas ordinários, porque não houve estagnacionismo, coisa nenhuma. E disso, aliás, o Celso Furtado nunca fez autocrítica. Quem teve que fazer autocrítica foram os seus amigos, né, para dizer que não era bem assim e que a gente podia ter saído da crise, que a gente tinha saído da crise por causa disso, mais aquilo, mais aquilo. Então, Rangel foi um pensador excepcional. Ontem mesmo, né, nas conversas do Márcio Henrique, eu fiz questão de lembrar que, frequentemente, a ciumeira, a inveja em relação a ele era muito, muito forte. Como dentro da universidade hoje, se a gente pegar a geografia aqui, né? O que é geografia aqui dentro? Não é uma montoeira de ciumeiras e uma montoeira de invejas? Ou não? Não é aqui, estou falando aqui porque nós estamos aqui. Por acaso não é em Ourinhos? Por acaso não é em Presidente Prudente? Por acaso não é em Uberlândia? Por acaso não é em Ribeirão Preto? Desculpe, Uberlândia e, espera lá, Presidente Prudente, Uberlândia, Rio e São Paulo. São os 4 cavaleiros do Apocalipse.
geografia é uma guerra em que esses comandam, mas dentro do comando é uma guerra de invejas e ciúmes. Parece até tragédia grega, né? Mas quem sabe se a gente não chega lá, alguém mata alguém. Está faltando, né? Fazer o quê? Então, dentro, né, dessa ideia da gente organizar, Breno, cadê nosso amigo Paul? Paul, cadê o Paul? Um rapaz que é apadrinhado pelo Antônio Alfredo, de Arapiraca, de Maceió, e que está demonstrando, como eu costumo dizer, que talvez a geografia brasileira, né, se recupere da Bahia para o norte, porque da Bahia para o sul, eu acho que não se recupera mais. Caput, acabou. Quem sabe que haja exceções, né? Estou vendo aí alguém mexendo no queixo, né? Pode ser que no Rio Grande, quem sabe, né, aconteça também alguma coisa. Vamos ver. Florianópolis eu não sei, hein? O Carlos está conduzindo a coisa de maneira meio autocrática, sei lá o que é que vai dar isso aí, não? Em todo caso, eu acho que este viés rangeliano que entrou na geografia brasileira e nós ajudamos, né, a que isso acontecesse, eu acho que está ajudando a debater, ajudando a criticar. Nós, por princípio, não temos medo do debate, porque achamos que o debate é indispensável, né? Gramsci, quando fez, né, os textos dele, ele dialogava com quem? Ele debatia com quem? Ele debatia com um dos cobras da intelectualidade italiana, não é verdade? Muito mais famoso que ele. Ele era absolutamente desconhecido, não? E hoje, esse cobra é desconhecido, e o Gramsci é que é conhecido, não? Rangel debatia, o Deng Xiaoping debatia, não? O Deng Xiaoping permitiu que hoje na China, pela sua briga, pela sua liderança, pelo fato, como eu estava dizendo ontem, ele teve preso, Gramsci teve preso, né? Rangel teve preso. Nas prisões, esses caras perceberam que tinham que enfrentar a verdade. Como diz o Boris Casoy, doa a quem doer. Boris Casoy é um grande pensador. Doa a quem doer. Pois bem, o Deng Xiaoping, enfrentando a crise do pensamento marxista chinês, que boa parte da responsabilidade foi do Mao, de ossificar, né, o marxismo, assim como Stalin também, com todos os méritos, ossificou o marxismo soviético. O Deng criou o debate dentro da China. Hoje existe uma nova esquerda e uma nova direita dentro do Partido Comunista Chinês. Então, o Partido Comunista Chinês não tem mais nada de monolítico, não, como o pessoal gostava de dizer antigamente. Então, quando caiu a União Soviética e todos os picaretinhas da vida, vamos começar pelo Fernando Henrique, vamos começar por esse rapaz que tirou o prêmio Nobel, o peruano aí, não? Até me esqueço o nome dele. Esses viados todos aí me irritam. Pois bem, todos esses caras renegaram aquilo que eles nunca adotaram. Simplesmente, né, ajudaram a fazer a sua carreira, e depois da carreira, né, ter sido feita, então a União Soviética caiu porque era uma porcaria, o comunismo já era, não, e coisas parecidas. Ora, consequentemente, nós temos uma renovação do marxismo em vários lugares. Estava falando do Deng. O Rangel ajudou a renovação do marxismo no Brasil enormemente, e nós, eu acho que temos que tratar de aproveitar as colocações que ele fez, não? Que ele nunca teve medo de debater, nem com a Conceição Tavares, nem com Roberto Campos, nem com o Delfim, nem com ninguém. Quer dizer, ele gostava do debate, como você sabe. O Zé Márcio Rego teve o grande mérito de ter publicado os textos que o Rangel escreveu
na última hora do Samuel Weiner, antes do golpe militar, né, que ele chamou do ponto de vista nacional, que era o título, né, da coluna, que era revezada, não só o Rangel escrevia, como outros escreviam. Eu acho que o Zé Márcio Rego desempenhou um papel importante, né, para a divulgação das ideias do Rangel e vários trabalhos, e este eu acho que foi um dos méritos diretos, né, da sua participação no debate rangeliano. Do ponto de vista nacional, eu acho que é uma bela contribuição, né, ao conhecimento da realidade brasileira antes do golpe militar, assim como depois a Folha publicou os artigos, né, que saíam quinzenalmente, até o momento em que, naturalmente, os Estados Unidos comandaram que a imprensa brasileira não publicasse mais nada do Rangel. De repente, 1990, 91, nenhum órgão de divulgação publicou mais nada. E antes disso, na revista de economia política do Bresser Pereira, o Rangel, que tinha sido um dos colaboradores mais importantes no começo dos anos 80, ele teve um artigo, ele que era patrono da revista, teve um artigo rejeitado. Nos anos 80, final dos anos 80, artigo rejeitado. Então ele era para ser ostracizado mesmo, ostracismo, porque não interessava o imperialismo norte-americano. Pois bem, estou querendo começar, quem sabe, né, o debate, esperando, quem sabe, que o Márcio Henrique venha e que a gente faça um pega com ele, não uma brigazinha com ele, não é mal, coisa, pode ser que aconteça. Por favor, a palavra está com vocês. Coragem, Marlon, coragem. O Marlon é corajoso, não é de fugir do debate, não. Tomando um susto, então. Claro. Também tu falou do Bresser, então o Bresser, nos textos dele sobre o Rangel, sempre enfatizava muito a veia keynesiana do Rangel, mas deixava de lado o lado marxista e leninista do Rangel, né? Fala um pouco também dessa área. Claro, por oportunismo dele, por outras coisas, interessava ele afastar a veia marxista e leninista bastante do Rangel, na visão dele nacional, da formação social e etc. E enfatizar, claro, o lado keynesiano e smithiano dele, que era aceito dentro do debate da década de 90 principalmente, né? Comentar como que tu acha do peso dessas diferentes influências e onde que está o Marx e Lenin no Rangel. Por favor, pro Lucas. Os dois Lucas, tem dois aí. Vai lá. Hoje é no susto, vai lá. Eu tenho uma questão. Vai lá, por favor. Professor, gostaria que o senhor comentasse um pouquinho sobre a teoria dos ciclos longos, que faz parte de todo o arcabouço teórico que o Rangel utiliza. Sempre houve um debate entre os grupos que pensavam os ciclos mais como algo quase que das leis do capitalismo, e outro grupo pensava os ciclos mais como algo social, político, né? Existiam esses grupos, digamos assim, ambos concordavam com a existência dos ciclos longos, mas viam neles características um pouco diferentes, digamos assim, né? Inclusive, o impulso, né, desses ciclos seriam dados de forma diferente. Até, digamos assim, até a década de 90, mais ou menos, seria muito simples a gente comentar os ciclos, porque, digamos assim, os anos batiam, né? A variação era quase exatamente como prevista. Os ciclos de 50 anos, com 25, né, de fase A, 25 de fase B. E após esse período a gente tem uma alteração, digamos assim. O ciclo aparentemente não ocorre como ele deveria ser, né? Há algumas mudanças políticas, econômicas que, digamos assim, parece que a gente vive uma longa fase, né, recessiva. Então, queria que o senhor comentasse um pouquinho isso, digamos assim, o que
ajudaria a gente a explicar um pouco essa mudança, né, na história e da evolução dos ciclos. Posso fazer? Boa noite. Eu fiquei bastante interessada na como que o senhor poderia nos ajudar a pensar hoje, então, nesse futuro que lhe interessava, né, a Rangel, na sua obra. Como que a gente consegue olhar para as desigualdades socioespaciais hoje? Como consegue? A partir desse futuro que o senhor diz, né, que lhe interessava o futuro, e leituras de palestrantes de ontem, como que esse futuro que lhe interessava e que provavelmente teorizou, como ajuda a explicar, então, as desigualdades socioespaciais brasileiras hoje? É bem genérica a questão. Em primeiro lugar, quero parabenizar os companheiros do Laboplan pelo evento, o professor Armen aqui que nos prestigia. Pois bem, o Márcio Henrique nos prestigiou ontem com uma palestra que tinha vários pontos positivos, mas algo que me chamou a atenção foi o pessimismo dele, que é um pessimismo que se espraia para uma parte dos intelectuais nos momentos de crise. O Rangel propunha a concessão de serviços públicos à iniciativa privada há muito tempo, e elas vêm acontecendo no governo Lula-Dilma, né? Em que medida isso vem acontecendo e o que precisa ser aprofundado, professor? E se é procedente o pessimismo do Márcio Henrique, eu sou menos pessimista, professor. Só para esse ponto. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Obrigado pela oportunidade. Professor, eu gostaria, dentro um pouco da que a Karen colocou, o debate sobre o conceito de formação social, as origens desse debate e a contribuição de Rangel e como ele e a construção do pensamento genial dele que conduziu à interpretação do feudalismo brasileiro, por exemplo, e o desafio de pensar a formação social para o momento atual. Vamos lá, né? Às vésperas de 64, havia unanimidade na esquerda brasileira, quase, mais ou menos, mas quase unanimidade, de que o Brasil precisava superar o feudalismo, ou os restos feudais. Se nós formos ler intelectuais de grande peso, como os intelectuais do Partido Comunista, né? Nelson Werneck Sodré, ou não comunista, como Sérgio Buarque de Holanda, vamos encontrar lá restos feudais, relações feudais, e naturalmente, mais especificamente, um cara como Nelson Werneck Sodré. Olha, para o Rangel isso era tranquilo, o Brasil era feudal. O Getúlio tinha sido um grande senhor feudal, e ao mesmo tempo foi grande senhor feudal, né? Foi o pai da industrialização, né? Foi o Bismarck brasileiro. Então, quer dizer, o feudalismo teve um papel de alavancar a industrialização brasileira. Ora, depois de 64, essa conversa de feudalismo, de repente desapareceu, claro, porque o Partido Comunista foi derrotado, né? Era o Partido Comunista, basicamente, que patrocinava a ideia de feudalismo, na verdade. Como o Partido Comunista tinha sido fracassado, fracassou, então o feudalismo tinha que ser enterrado também. A ideia de feudalismo também tinha que ser enterrada. Ora, portanto, na luta das ideias, na batalha das ideias, né, frequentemente
os fatos econômicos, sociais e políticos têm um peso enorme, tremendo, né, para enterrar ou para desenterrar, né, ideias. Então, no mundo ideológico, a batalha, né, tem muito a ver com a realidade concreta. Perdemos 64, nem sabemos direito por que perdemos, né, porque agora está um festival de, digamos, de autocrítica, né, da Globo, do Estado de São Paulo, da Folha, etc., né? Nem sabemos por que perdemos em 64. Agora é um grande fingimento a respeito da época da ditadura, né? Mas como eu estava dizendo, para o Rangel não havia esta dicotomia como coisa civil-militar, não havia. Para ele, essa era uma contradição, né? Como existiam tantas contradições entre homens e mulheres, né? Contradições entre patrões e empregados, mas a principal contradição era a contradição entre a nação e o imperialismo. Então, para o Rangel, leninista como ele era, né? ele via, né, no imperialismo a força principal que movia o mundo e que naturalmente não tinha interesse nenhum em que aparecessem, né, concorrentes na arena mundial. Concorrente que apareceu, que foi a União Soviética, tinha que ser esmagada. A Revolução, né, Soviética de 17, ela aconteceu praticamente pacificamente. Olha, o encouraçado Aurora, né, em Leningrado, na verdade, deu uns tiros, umas brigas, caiu, né? Digamos, o tsarismo que já estava balançando caiu, na verdade. Só que menos de um ano depois, a União Soviética foi cercada e teve que enfrentar 3 anos de guerra civil brutal. Ora, para analisar esses fatos, o Rangel tinha clareza de que o que determinava a política do mundo era a força do imperialismo. Estava o Marlon lembrando por que é que para o Bresser, né, essa coisa não é ressaltada, esse lado marxista, leninista não é ressaltado. Ora, porque o Bresser é o Bresser, não? O Bresser montou a revista de economia política, né? Montou a revista de economia política, publicou nos seus primeiros números artigos muito importantes, não só do Rangel, de outros, não? Artigos muito importantes. Estava se lembrando aqui, né, da história da dualidade brasileira de 81, e à altura de 85, 86, renegou essa linha de esquerda e passou a adotar uma linha abertamente de direita, neoliberal. Por isso mesmo, o Rangel foi rejeitado num artigo, né, que ele, patrono da revista, apresentou à revista. Tornou-se neoliberal. Agora o debate é inflação. Nós temos que acabar com a inflação. Quer dizer, o Rangel não tinha mais papel nenhum, né, no debate da revista de economia política. A revista de economia política, nos últimos 5, 6 anos, mudou de linha novamente. Agora ela é neodesenvolvimentista. Neodesenvolvimentista. Então, uma fase, uma segunda fase, uma terceira fase. Não? Ora, no fundo, eu vou aproveitar a ausência do Márcio Henrique, do José Márcio Rego, né, e do Bresser, vou aproveitar. Eu não é pouco, afinal, eu também sou um ser humano, não é? A gente, como o pessoal do interior de Minas e coisa, né, diz, quem não bebe, quem não mente, não é boa gente. Também tem que beber, também tem que mentir um pouco, também tem que falar um pouco mal dos outros, né?
Então, na verdade, o Bresser faz parte de uma intelectualidade que é de Marias vão com as outras. Isso está cheio no Brasil, não? Então, quando ele enfatiza o lado keynesiano, ele está puxando a brasa para a sardinha dele, né? Mas ele, Bresser, não foi keynesiano quando fez parte do governo Sarney, nem fez parte do governo Fernando Henrique. Ele mesmo não foi keynesiano, que embarcou no quê? No neoliberalismo escancarado, na verdade. Ora, ocorre que o marxismo-leninismo do Rangel é radical demais, né? Radical demais para, digamos assim, a intelectualidade de uma esquerda, né, mais ou menos bem comportada, uma esquerda, digamos assim, boazinha, uma esquerda civilizada. O pensamento do Rangel é um pensamento, digamos assim, um pensamento de enfrentar a verdade. E no caso de enfrentar a verdade, eu estava lembrando, não me lembro se falei, se não falei ontem, né, que o Nelson Werneck Sodré, numa biografia dele, tem a fase em que ele fala de feudalismo assim, assim, assado, e depois o Nelson Werneck Sodré torna-se mais radical e fala do feudalismo brasileiro de maneira mais radical, esquecendo de dizer que aqui no meio houve amizade dos dois no ISEB, e que o Rangel, naturalmente, né, debatia com o Nelson Werneck Sodré as questões da formação social brasileira. Se esquece, naturalmente, né? Aí quem é que está puxando a brasa? É o partidão, digamos assim, ligado ao Nelson Werneck Sodré. O Nelson Werneck Sodré é um herói, naturalmente, mas que, para muitos, cometeu a mancada de ficar falando, para muitos do partidão, cometeu a mancada de ficar falando de feudalismo. Ele exagerou, não, que isso, não, o Brasil se modernizou bastante, coisa e tal. Como se não tivesse sido o feudalismo, né, do Getúlio e dos outros, que tivesse exatamente alavancado essa modernização. Não são capazes de perceber que uma classe social pode substituir a outra nas suas tarefas, assim como hoje, né, a classe operária, a classe trabalhadora está substituindo a burguesia industrial brasileira, que está sendo triturada, está sendo destruída, né? Como se a classe trabalhadora brasileira não pudesse substituir o papel da burguesia dinâmica economicamente, mas acovardada politicamente, medrosa politicamente, como se isso não fosse possível. Ora, isso está no leninismo, isso está no marxismo. Então essa visão radical é uma visão meio chata, meio besta para esses intelectuais, né, que gostam de uma coisa bonitinha, com muitas citações, com muitas fontes, página tal, o cara citou não sei o quê. Vamos ler os textos do Rangel, se ele faz essa coisa bem academiquinha, né, de fazer um mestrado, de fazer um doutorado, de fazer carreira, né, e de falar abobrinha. Não era o caso, não queria saber desse tipo de postura intelectual. Então, acho eu então que alguma coisa já foi falada aqui das questões. Por outro lado, na questão do ciclo, eu acho que é interessante lembrar, estava falando ontem rapidamente, ou melhor, quando a gente foi jantar com o Márcio Henrique, que o Roberto Campos, ele fez o mestrado dele nos Estados Unidos, né, quando foi diplomata lá, e foi aluno do Haberle, que foi um desses austro-marxistas, né, que migrou para os Estados Unidos. E ele trabalhava com ciclos, o Haberle, e era colega e amigo, né, daqueles outros que trabalhavam
ou ciclos econômicos, Schumpeter principalmente, não? Então Roberto Campos voltou convencido da ideia de ciclos longos e da ideia de ciclos médios, né? Juglarianos. Mas, em que ele aplicou? Qual foi a batalha intelectual que ele travou a respeito desse conhecimento que ele teve nos Estados Unidos e que ele guardou como verdade a vida inteira? Para ele, a ideia de ciclos era uma ideia absolutamente correta para o Roberto Campos. Mas, afinal de contas, ele estava a serviço de quem? Não? Ele era um intelectual de quem? Não? Então, a ideia de ciclos é uma ideia fundamental. Sem ela, não se faz geografia, não se faz história, não se faz economia, não se faz sociologia, não se faz política. Há vários marxistas que não levam a sério a ideia de ciclos, não? Mas há vários não marxistas que levam a sério a ideia de ciclos. Então é uma coisa aí que está aí, não? Voltou também a ser debatida. Ora, ocorre que os ciclos que um rapazinho aí da FEA que queria ficar famoso às custas, né, de fazer ironias, né, dizia, esses ciclos de anos gregorianos, para mexer com Rangel, né, Rangel desse tamanho e ele mais ou menos desse, não? Essa coisa de falar de ciclos de anos gregorianos, né? Isso aí é tempo perdido, etc. coisa e tal. Esse rapaz, naturalmente, foi marxista quando moço, né? Hoje está na assessoria de um desses candidatos ligados ao imperialismo norte-americano. Pois bem, então, num debate em que ele estava presente, Rangel não deu bola nenhuma para essa conversa de criancinha, cara que nem tirou as fraldas, não tira as fraldas, fica fazendo sujeira naturalmente, não? Foi lembrado a ele que no final do século XVIII, com anos gregorianos ou 100 anos gregorianos, final do século XVIII, primeira Revolução Industrial. Final dos anos do século XIX, segunda Revolução Industrial. Final do século XX, terceira Revolução Industrial. Isso é um fato, qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa sabe. Portanto, de 2 em 2 Kondratiev, de 2 em 2 ciclos longos, uma Revolução Industrial. Não? E intermediariamente, há uma revolução que não é mais, né, a Revolução Industrial propriamente. É a extensão da primeira Revolução Industrial a setores que não tinham sido atingidos, como foi o caso, por exemplo, da locomotiva, né? Foi o caso do navio a vapor, das ferrovias, não é isso? Que começaram na Inglaterra, não é verdade? Então, primeira Revolução Industrial, 50 anos de expansão e de, né, período recessivo, e depois começa, né, uma nova fase expansiva, mas que é decorrente da primeira Revolução Industrial, certo? Uma coisa didática, não é verdade? Ferrovia, vapor. Então, nos períodos intermediários entre as 3 revoluções industriais, nos períodos intermediários entre as duas, então, acontece a extensão da Revolução Industrial, a extensão para setores que não foram atingidos até então. Né? Ora, no caso da segunda Revolução Industrial, foi novamente uma revolução, depois que ela aconteceu no final do século XIX, nos trabalhos do Braverman, né, sobre revolução científica, né, técnico-científica. Então, nós tivemos a extensão aos transportes novamente, olha. Então, os grandes navios gigantescos que foram acontecendo, o transporte aéreo, que era uma brincadeirinha lá no começo, virou uma locomotiva, né? E a extensão, né, da segunda Revolução Industrial para a Europa,
né? Tinha acontecido basicamente na Alemanha e nos Estados Unidos, e alguns países europeus não tinham sido envolvidos, então foram envolvidos. Então digamos, a continuação, tá? Nesses períodos intermediários. Ora, agora, por que diabo não aconteceu essa coisa diferente? Aconteceu porque o país mais poderoso do mundo, os Estados Unidos, no lugar de se fecharem economicamente, né, no governo Reagan, fizeram uma política econômica combinando neoliberalismo, combinando keynesianismo e combinando principalmente uma agressiva política financeira. Vou resumir dizendo: o governo Reagan faz uma política neoliberal para as relações de trabalho dentro dos Estados Unidos, uma política neoliberal para as relações dos Estados Unidos com o exterior, faz uma política keynesiana violenta na corrida armamentista da Guerra das Estrelas e faz uma política de um jogo financeiro, né, brutal. Então os bancos americanos que não podiam operar em tais e quais territórios, de tais ou quais maneiras, foram liberados, né, a operar de qualquer jeito, em qualquer lugar do mundo. Ora, por consequência, houve um processo de financeirização da vida econômica. Financiarização da vida econômica, para tudo quanto é coisa. Então os bancos, né, passaram a reinar, não mais a indústria. Paralelamente, foram surgindo iniciativas industriais da terceira revolução industrial, né, na área de informática, mas não a partir das grandes empresas que tinham grandes laboratórios científicos, né, de pesquisa científica nos Estados Unidos, não. Não surgiu dentro da General Motors, da General Electric, nem surgiu dentro de nenhuma das grandes, surgiu de fundo de quintal, surgiu de pequena produção mercantil. Então, essas coisas todas, né, de Google, do diabo aí, né, essa coisa naturalmente explodiu, mas o que explodiu e alavancou tudo isso foi uma financiarização gigantesca e, consequentemente, o período recessivo que se abriu com a crise do petróleo e que começou a se manifestar nos anos 70, com a segunda crise, e com, digamos, a crise econômica nos Estados Unidos, na Inglaterra, em todos os lugares, ela foi empurrada com a barriga por uma financiarização de tudo. Ora, a última financiarização foi a financiarização do imóvel para gente que fosse pobre, não interessa, tivesse dinheiro, não tivesse dinheiro, né? Na Espanha ou nos Estados Unidos, né, por exemplo, né, financiar qualquer pessoa com garantia, sem garantia, né, financiar na questão da imobiliária, né, de maneira gigantesca e brutal. Ora, o Japão constituiu uma exceção nisso, porque o Japão já tinha sido bloqueado antes, né, quando o iene foi supervalorizado, foi obrigado a se valorizar, né, e depois fez uma tentativa exatamente, né, de fazer um financiamento habitacional, mas percebeu que isso não tinha futuro, porque o trabalhador começou a ficar desempregado e não quis saber de comprar coisa nenhuma, né? Então a saída imobiliária no Japão foi bloqueada precocemente, mas não foi bloqueada nos Estados Unidos e não foi bloqueada nos outros lugares, não? Então empurrou-se com a barriga a crise. Quer dizer, o período depressivo aconteceu com crescimento, digamos, econômico de PIB nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Alemanha, no Japão, de 1%, 2% ao ano, 1,5%, 2%, 0%, 1%, 2%, etc. Em compensação, o comércio internacional passou a crescer a 6%, 7% ao ano, dentro, né, da política de empurrar com a barriga
e de uma certa abertura comercial, de uma internacionalização que os Estados Unidos resolveram chamar de globalização. Uma mentira, naturalmente, né? Um mundo sem fronteiras. Comércio internacional crescendo, PIB 2%, comércio internacional 6, 7%, e o sistema financeiro crescendo à base de 12, 13% ao ano. Então houve um descolamento de todas as coisas, não? Todas as coisas dentro dessas linhas fundamentais. Crescimento econômico, PIB, comércio internacional e sistema lucros bancários gigantescos. Lucros gigantescos que foram criados naturalmente de várias maneiras. Eu compro em ien, vendo ien, compro dólar, vendo dólar, né? Compro euro, vendo euro. Eu compro papéis da dívida pública, né? Eu compro papéis de várias ordens, não é verdade? Ora, mas chegou a hora, não? Então, na verdade, a política americana, a política do Reagan, chegou ao limite, qualquer pessoa sabe, né? Então entrou em crise. Entrou em crise, a crise do sistema imobiliário americano, mas que na verdade era mais do que isso, e nós estamos nela, não? Já são vários anos que nós estamos nela. Quer dizer, em outras palavras, o capitalismo americano conseguiu evitar a crise, porque é um período depressivo, aqui dentro do período depressivo 1920, né? Até 29 leva 9 anos para acontecer a crise financeira, não? No meio do período depressivo, uma crise financeira, na verdade. Essa então aconteceu muito depois, bem depois, mas aconteceu. Em outras palavras, portanto, o ciclo continua funcionando, mesmo que, né, digamos, a maior potência do mundo trate de realizar umas tantas políticas para evitá-la. Os desequilíbrios atuais, para a cabeça do Rangel, não? No Brasil deveriam ter sido feitas reformas que não foram. Por exemplo, a migração gigantesca de população rural para as cidades, não? Deveria ter sido administrada com as chamadas agrovilas, com as chamadas urbanas, que o Lerner começou no Paraná. O Lerner, que era um administrador, não era simplesmente um urbanista, né? Ele botou em prática no Paraná, primeiro em Curitiba e depois no interior do Paraná. Então criou uma série de, né, pequenas vilas, não? Em que tem 90 pequenos micro, né, agricultores, e que são também trabalhadores nas fazendas, não? Trabalham nas fazendas, mas tem esses micro lotes. Isso praticamente aconteceu só no Paraná. Fora daí ninguém levou a sério. Consequentemente, a esquerda, a direita, o centro, não perceberam que esse fluxo deveria ter sido contido no sentido de dar um padrão de vida para Boia Fria, né? Que fosse um micro lote onde ele morasse, onde ele plantasse e tivesse uma outra renda. Isso levaria, segundo Rangel, no lugar do papo da reforma agrária, que até hoje o MST está fazendo, mas tem um rapaz de geografia que parece que tem o feudo da expressão popular, tem um rapaz da geografia ali, de Presidente Prudente, que tem um feudozinho, né? No MST, não. Então os feudos não acabam, não. A picaretagem feudal que está apodrecendo o Brasil não acaba, não? Pois bem, o MST está falando, não, mas vai resolver o quê, né? O problema agrícola brasileiro está resolvido, e no entanto, esses microlotes, né, essas agrovilas, né, que no Paraná tiveram algum efeito, não foram levadas a sério em lugar nenhum fora daí. Não?
Consequentemente, o fluxo rural urbano continuou um fluxo brutal, gigantesco. Então, o que é que nós tivemos nas cidades brasileiras, né? Essa quantidade gigantesca de negros desempregados. Desempregados por quê, diz o Rangel? Desempregados porque a etapa inicial da industrialização brasileira, né, que exigia muita mão de obra, construção civil, por exemplo, o fato de que dentro das fábricas existia, né, máquinas, né, para consertar as máquinas, etc., né, oficinas mecânicas dentro da fábrica, que empregava muita gente. Tudo isso, né, os bens de consumo simples, que exigiam muita mão de obra, isso aí acabou e de repente nós entramos no setor que empregava pouca gente. Mesmo depois, o setor automobilístico, que ainda empregava muita gente, né, passou a ser enxugado brutalmente, né, depois do Collor e do Reagan. A cabeça do Collor era a tal da carroça que ele dizia, na verdade, e consequentemente a Volkswagen, que tinha mais de 40 mil empregados em São Bernardo, tem menos de 10 mil hoje, não? Então, essa situação criou, né, um brutal desequilíbrio entre oferta de trabalho e gente procurando trabalho. Hoje nós temos um desemprego que as estatísticas dizem que são pequenas, etc., são maiores do que elas, não? As estatísticas verdadeiras de desemprego são praticamente as estatísticas espanholas. Fora daí, no resto do mundo, não há seriedade na estatística de desemprego. Então, um desequilíbrio brutal, né, no mercado de trabalho. Mas, além disso, o fato de que as cidades que deveriam ter recebido as infraestruturas de saneamento básico, água, esgoto, etc., de metrô, etc., não receberam coisa nenhuma, à medida em que a privatização de serviços públicos não aconteceu. Não? Aquilo que o Rangel dizia, privatização de serviços públicos estrangulados, não? Está estrangulada, né? Está estrangulado o serviço de saneamento municipal. Ora, se está estrangulado porque o município não tem dinheiro para tocar, então coloca o setor privado a tocar o saneamento básico para frente, o mais decentemente possível, porque sem corrupção também é impossível, é uma certa dose de corrupção, não? Mas privatização, na verdade, serviços públicos estrangulados. Aconteceu? Não aconteceu. Por consequência, aquilo que o Rangel imaginava que as cidades brasileiras poderiam ser, isto é, se desenvolver debaixo do solo, né, no subsolo, como aconteceu aí nos estacionamentos, na época do prefeito, o Jânio como prefeito, ele sugeriu ao Jânio, né, estacionamentos subterrâneos em vários lugares de São Paulo. Inclusive se falou no Trianon. Quando se falou no Trianon, a turma que o Milton chamava de eco-histéricos, né? Pô, mas e as árvores do Trianon, pelo amor de Deus, como é que vão ficar? As raízes lá, o solo, como é que vai ficar, não é verdade? E na verdade, agora nós temos um puta de um estacionamento naquela área, não? Aconteceu, só que com 20 anos de atraso, 30 anos de atraso. Então, o atraso na privatização das infraestruturas, brutal, porque houve o neoliberalismo que naturalmente não tinha o menor interesse em investimentos sérios, tinha interesse em passar aquilo que era imediatamente lucrativo, não é verdade? Por exemplo, o Banespa, que o Covas era contra a privatização, né? O Fernando Henrique não passou, né, para as mãos estrangeiras do Santander, não? Então se privatizou aquilo que era para dar lucro. O resto, não vamos falar sério, porque a nossa jogada é lucro, não interessa se vai ter repercussões, né, favoráveis à economia brasileira, aos trabalhadores, etc. Então, na visão do Rangel, que as cidades brasileiras, no subsolo, em metrôs, em serviços de saneamento básico, né,
se revolucionariam, isso aí não aconteceu, tá? Não aconteceu. Então os desequilíbrios, tá, continuam brutais. Em grande parte porque, né, quando o Lula e a Dilma assumem, né, quando o Lula e a Dilma assumem uma herança maldita, como disse o Zé Dirceu, uma herança maldita. Então tem que administrar essa coisa que está aí, né, aos trancos e barrancos, não é verdade? E por outro lado, contam com pensadores econômicos que em grande parte raciocinam como aqueles lá do neoliberalismo do Fernando Henrique. O tripé que eles montaram aí, né, de Banco Central controlando a inflação, não sei quem fazendo equilíbrio fiscal, não sei quem fazendo juros e coisa parecida, na verdade, câmbio favorecendo importações, isso aí é herança maldita que até hoje não foi superada. Até hoje não foi superada, na verdade. Então, com todos os méritos do Lula, que abriu a quarta dualidade, né, porque houve a contra-revolução de 1990. O que é o Collor? O Collor é uma contra-revolução, não é verdade? Em relação à Revolução de 30, não? O Collor é uma contra-revolução. No lugar de ter começado a quarta dualidade, ao contrário, ela foi bloqueada por uma contra-revolução. Então a quarta dualidade começa com Lula, mas começa com essa herança maldita que nós estamos sabendo, que nós estamos vivendo, não? E acontece que o Lula era para ser derrubado, não é verdade? O Mensalão o que era? Era derrubar o Lula, ou não? Alguém tem dúvida a respeito disso? Então, na verdade, se navega em mares muito complicados. Mas os portugueses aprenderam a navegar nesses mares, né? E nós somos portugueses. A gente não sabe disso, mas nós somos portugueses. E somos africanos também, graças a Deus, né? Temos essas duas heranças. E aí, o segundo governo Dilma provavelmente vai ter que enfrentar, até porque está sendo desafiado agora de maneira mais dura, né, pela oposição, vai ter que enfrentar realidades que não enfrentou até agora. Por exemplo, o câmbio vai ter que enfrentar. Não dá para tolerar importações predatórias, né, para segurar a inflação. Quer dizer que o pessoal nem sabe o que é inflação direito, não? Então nós temos uma série de desequilíbrios, né, urbanos, sobretudo urbanos hoje, né, que são em boa parte heranças e que nós temos obrigação, cada um de nós tem obrigação de debater e enfrentar nessa campanha eleitoral também. Da minha parte, eu pretendo fazer isso. Eu que fico lá meio enfurnado, porque há uma brigaiada aí as coisas aí, tu briga com Paulo de Tarso, ou não é? Um briga com o outro, ótimo, tudo bem, né? Mas a gente não tem que brigar um com o outro, tem que brigar contra o imperialismo norte-americano e dizer como é que o imperialismo norte-americano vai ter que engolir a soberania brasileira, que a soberania brasileira não é completa. Acho que foi isso, né, gente? Vamos ficar por aqui, né? Está na hora de ir embora, não? Graças a Deus. Obrigado a todos. Bom, então eu agradeço mais uma vez a presença de todos. Agradeço a presença de todo mundo que ajudou a participar do evento. Agradeço a todos que ajudaram a participar, a organizar o evento, o Paul, a Ana do Laboplan, o Lucas Emerink. E sinto muito, mas acho que algum contratempo impediu que o professor chegasse até aqui hoje. Mas mais uma vez, muito obrigado e até a próxima.